meu nome é Júlia, esse aqui é o Júlio de Letras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é a resenha do melhor livro que eu li até agora, em 2024, que é A Guerra da Papoula. E é um dos melhores livros de fantasia que eu já li, assim, na vida inteira. E aí eu vim aqui contar pra vocês um pouquinho sobre esse livro, porque eu entendi que minha missão aqui na Terra agora é fazer com que todas as pessoas conheçam a graciosidade, a grandiosidade que esse livro é. Mas antes da gente começar, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Não deixe de se inscrever, deixar seu like e também deixar um comentário depois que você terminar de assistir o vídeo, se você vai querer ler esse livro, se você já leu, vai ser muito bom conversar com você por aqui nos comentários. Também ative a notificação para que você receba a notificação quando tiver vídeo novo. Tem vídeo novo todas as quartas-feiras e aos sábados. Também me siga nas redes sociais, @juliodeletras em todas elas. E também, se você estiver vendo esse vídeo, posta um stories que você está vendo esse vídeo, me marca lá no Instagram, que eu vou ficar muito feliz de ver que você está me assistindo. E, enfim, chega de blá 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 e vamos pro vídeo. A Guerra da Papoula é o primeiro livro de uma trilogia que vai narrar acontecimentos ali que se passam no Império de Nicara. É um território onde, desde que se entende que é um território, ele vem passando por guerras e mais guerras, então há pouquíssimos períodos de paz na história toda desse império. Nos últimos tempos eles passaram por duas guerras assim muito grandes que ficaram conhecidas como a Primeira e a Segunda Guerra da Papoula. E aí nessa última guerra surgiram 3 heróis que ajudaram a conquistar o território de volta para eles, de outro império que estava tentando conquistá-los. E esses 3 ficaram, assim, muito famosos, extremamente exaltados e enaltecidos. E o povo até acredita que eles são meio que parte dos deuses, sabe? Eles não são uma divindade, mas eles estão ali meio que em comunicação com os deuses mais do que as pessoas normais. E aí, desses 3 heróis, um deles morreu, outro sumiu, evaporou, e a última que se tornou a Imperatriz. E aí esse império é regido por ela, a Imperatriz, que é conhecida como Víbora. E aí, nesse território, obviamente tem a capital, que é onde as coisas realmente acontecem e onde as pessoas são treinadas, e tem as cidades, né, mais distantes, que não tem muito contato com o que acontece de verdade. Então, ali na capital, todo mundo sabe que tem uma terceira guerra da Papoula prestes a eclodir ali, só que quem tá mais afastado não faz ideia do que tá acontecendo. E é justamente numa dessas cidades bem mais afastadas que a gente vai conhecer a nossa protagonista, que é a Rin, ou Rin. Eu vou falar Rin, eu acho que eu estou falando errado, mas tudo bem. E aí ela perdeu os pais na guerra, ela é uma órfã de guerra, e aí a tia dela foi obrigada a adotá-la porque ela não tinha pra onde ir. E aí, pela lei desse lugar que a Imperatriz colocou e tudo mais, a família tinha que adotar os órfãos. E aí a tia dela ficou com ela, e a tia dela odeia ela. E aí a gente vai ver que tanto a tia quanto o tio dela, eles estão envolvidos no mercado ilegal de ópio. Ópio é totalmente proibido nessa civilização, tipo, é 100% proibido, e aí, obviamente, isso vai acontecer de forma ilegal, né, todo esse trâmite entre as pessoas. E aí, os tios dela têm uma vendinha, ela fica por conta de administrar essa vendinha, e aí, os tios fazem essa coisa aí por baixo dos panos. Só que a nossa querida Rin, ela quer muito além disso, sabe? Ela não quer ficar só nesse lugar, ela quer conhecer o mundo, ela quer ser uma pessoa relevante, ela não quer viver essa vida ruim que ela vive, porque por mais que ela viva com a tia, elas se odeiam, então elas não vivem bem, elas sempre vivem se bicando e tudo mais. E aí as coisas vão começar a complicar pro lado dela quando começa a busca por encontrar um marido pra essa querida menina de 16 anos, mais ou menos. Desesperada porque ela não quer se casar com um velho asqueroso, que ela já tem noção de quem é, porque falaram com quem ela vai se casar. Ela vai atrás do professor que ensinou ela a ler e pede pra ele ensinar pra ela fazer o teste, que é tipo o Enem deles, pra que ela entre numa faculdade. E aí, obviamente, ela não tem como pagar, eles fazem um acordo e ele topa ensinar ela. E ela chega pra tia dela e fala, olha só, não vou me casar com fulano porque eu estou estudando pra fazer o Enem. E a tia dela fala assim, minha filha, acorda pra vida, você daqui, do fundo dos cafundó de Juda, você acha que você vai conseguir? Ela fala, pois eu vou, me dê um ano ou 2, não lembro exatamente. E aí, meus amores, essa menina vira uma máquina de estudo. Ela não tem uma memória fotográfica, mas ela tem uma memória muito boa e ela consegue decorar as coisas com muita facilidade. Então ela começa a decorar as coisas, não realmente aprender, mas ela decora. E aí ela vira noites estudando e mesmo assim ela continua trabalhando. Ela desenvolveu vários métodos pra continuar acordada e tudo mais, e ela vai e faz o teste, ninguém tá dando muita bola que ela vai passar. E ela fica numa colocação, tipo assim, muito boa. Ela é a primeira ali daquela região e graças a ela ter ficado numa colocação muito boa, ela pode entrar numa academia militar gratuita. Então ela não vai precisar pagar pelos estudos dela. E essa academia fica ali na capital. E aí ela e o tutor dela, eles vão numa viagem gigantesca até a capital,
onde ela vai entrar nessa academia militar e vai descobrir que ela é a única pessoa pobre dali. E aí a gente vai ter vários debates sobre como esse exame é mais uma formalidade para que os filhos das pessoas importantes e ricas desse império sigam uma vida igual dos pais. E aí, justamente por ser pobre, ela vai passar muitas coisas tenebrosas nessa academia, ainda mais por ser uma mulher. Nesse ano dela só tem ela e mais 2 pessoas de mulher, numa turma gigantesca de alunos. E aí ela já vai arrumar confusão já logo de cara com um aluno, que eles não vão se dar bem, ela vai socar a cara dele, enfim, vai ser um rolê em tanto. E aí a nossa história começa daqui. Então ela vai estudar nesse lugar, e aí conforme ela vai aprendendo, ela vai tendo que se virar pra poder se destacar, sabe? Porque nenhuma ajuda é dada a ela. O pessoal tem realmente 100% preconceito com ela. E ela só consegue fazer um amigo ali porque ninguém quer ser amigo dela e tudo mais. É meio que nesse rolê. Mas ela é muito determinada e ela vai atrás do sonho dela. E aí, no meio, assim, dessa história, a guerra vai eclodir de verdade. E aí, ela vai ver que, talvez pra conseguir fazer o país dela, o império dela, vencer essa guerra, provavelmente ela vai ter que abrir muita mão de si mesma. E nessa jornada de guerra e de estudos, ela vai descobrir muito sobre o passado dela e sobre muitas coisas que o império tenta dar uma cobertada, sabe, não escondido pra ninguém saber. E também mais sobre a cultura dos deuses que regem a religião desse império. Apesar de que ninguém ali é muito religioso, é meio que por obrigação mesmo, sabe, tradição. Basicamente essa sinopse, isso aí que você precisa saber do livro. Agora vamos às opiniões. A Guerra da Papoula, como eu disse no início do vídeo, é, sem sombra de dúvidas, uma das melhores fantasias que eu já li na minha vida. A construção de mundo que a autora traz pra essa história é impecável e tudo é descrito, assim, de uma maneira muito precisa e sem nenhum excesso, sabe? Não é aquele tipo de livro que vai descrever a bainha do vestido, sabe? É tudo muito regrado e você não fica com a sensação de que tá faltando coisa pra você entender o universo. Você simplesmente entende com muita facilidade. Então, eu achei que nesse sentido de construção, de ambientação, a autora fez um trabalho excelente em trazer mesmo coisas complexas de uma maneira muito simples e fácil do leitor entender, sem precisar se esforçar muito, principalmente porque é um mundo, assim, totalmente fictício, criado do zero. Então ela faz as introduções a esse universo bem devagarinho, nada muito jogado. Ela vai explicando os conflitos entre um império e outro de uma maneira assim bem leve, nas conversas entre os alunos da academia ou numa aula de um professor de história, por exemplo. Então vai ficando tudo bem encaixadinho, não tem nenhum monólogo do tipo assim, o império tal foi criado, piriri, parará, piriri, tarará. Não tem isso, apesar de que o livro é narrado em terceira pessoa, a gente não tem essas explicações do narrador, tudo acontece na história mesmo. E ainda nessa parte de construção, sobre a construção dos personagens, assim como a ambientação também é feita aos poucos. A gente não vê de cara quem que a Rin é de verdade. Isso vai se construindo ao longo ali dos anos dela na academia. Obviamente que logo no começo do livro a gente percebe que essa menina é super determinada e que ela não vai analisar muitos meios para que ela consiga chegar ao fim. Então ela vai fazer, tipo assim, muitas trambicagens para que ela consiga o que ela quer. Principalmente na negociação com o tutor dela, você já vê que ela tem uma malemolência, assim, pra poder fazer algumas negociações. E aí você já vê que ela não é uma personagem bobinha, que não é uma coitadinha, apesar de viver uma vida muito ruim e ser órfã e tudo mais, não ter conhecido os pais, ninguém gosta dela. Ela é extremamente determinada, astuta e eu diria que até um pouco impetuosa logo no começo do livro. Toda essa personalidade dela que a gente já encontra de cara vai meio que desconstruindo ao longo dos anos dela na academia e se construindo novamente com um pouco mais de força, mais protegido, sabe? Porque ela toma muito pancada quando ela entra na escola, na faculdade, e aí ela vê que ela vai ter que adaptar algumas coisas dela pra que ela consiga viver naquele local que é muito hostil pra ela. E isso é uma característica que a gente não costuma ver em personagens de 16, 17, 18 anos, em livros de fantasia mais jovem. E eu achei muito interessante a autora ter trago isso pra uma personagem muito nova. E eu achei isso muito interessante, foi algo que me fez me apegar logo de cara com a personagem e torcer pra que ela conseguisse as coisas que ela almejava, sem me importar muito com como que ela tava fazendo por isso, sabe? Eu não consegui julgar ela por algumas atitudes. Eu falava, tadinha, ela teve que fazer isso, fazer o quê, né? Eu passando aquele bonito pano pra ela. E apesar dela ser extremamente destemida, ter uma bravura muito grande e tudo mais, a autora não deixa de lado as fraquezas e os medos dela. Então mesmo que ela tá ali de frente com uma pessoa discutindo, batendo boca e tal, e falando o que ela realmente pensa, a gente também consegue ver o lado que ela tá super insegura falando aquilo, que ela tá com medo de acontecer
uma coisa muito grave com ela e ela perder tudo que ela construiu até então. Então, a gente sempre fica nessa dualidade da personagem, o que faz ela ser muito real. Ela não é a personagem imbatível, ela tem suas fragilidades que ela só demonstra pra nós, leitores. Pra algumas pessoas em específico, ela se deixa mostrar um pouco mais, mas ela vive nessa eterna armadura escondendo quem ela é de verdade pra que as coisas fluam. E assim, eu leio livro de fantasia há bastante tempo, eu já li vários livros jovens, mas não tão jovens assim. Já vi diversos personagens por aí. E por mais que seja muito legal ver um personagem que é imbatível, não deixa as pessoas passarem por cima dela, que faz as coisas acontecerem do jeito que ela quer, manda e desmanda, eu acho muito mais legal ver uma personagem que é forte, é destemida, mas que não é imbatível, sabe? Que não é inquebrável. Eu gosto desse aspecto que a autora trouxe pra nossa personagem principal e achei muito satisfatório como que ela fez essa construção, sabe? Pra mim, a Rin é uma das personagens femininas de livros de fantasia mais icônicas que eu já conheci, sabe? E eu tô muito curiosa pra saber como que a autora vai explorar as novas facetas, as várias facetas, na verdade, dessa personagem nos próximos livros, principalmente por causa de acontecimentos do final desse primeiro livro que vão meio que quebrar ela, tipo, horrores, vai fazer ela ceder a coisas que ela não acredita, que ela vai contra, o que traz mais uma carga emocional, mais um peso pra essa personagem. E eu quero muito saber como que ela vai explorar tudo isso que ela entregou pra gente nesse primeiro livro, no segundo e no terceiro livro. E assim, a construção dos outros personagens também é muito boa, os personagens secundários são bem desenvolvidos. Tem gente ali que ela vai construindo e você não vai entendendo por que ela tá construindo aquela pessoa, você não vê utilidade nela. Mas aí acontece mil coisas e a autora traz de volta aquela pessoa e não é estranho porque você já conhece ela, sabe? E eu gosto do jeito que essa autora construiu todos os personagens desse livro e acho isso muito diferente do que a gente tem lido hoje em dia, sabe? Porque às vezes a gente constrói os principais e os secundários, eles ficam como um plano de fundo, eles não têm muita utilidade. E aqui os personagens secundários têm, assim, grande utilidade. E ainda falando um pouco da Rin, porque assim, eu gostei horrores dela e eu quero enaltecer essa personagem, eu quero que vocês gostem dela, o tanto que eu gostei. A gente não tem um romance nesse livro, só que é uma menina de 16 anos que tá vendo o mundo agora, que tá conhecendo pessoas diferentes agora, e aí a gente não tem a privação de vê-la se apaixonar. Então ela conhece uma pessoa e ela fica caidinha por aquela pessoa, ao mesmo tempo que ela fica o tempo inteiro tentando matar esse sentimento, esconder ele, porque isso vai atrapalhar ela, mas a gente vê essa luta dela, sabe? Essa luta interna dela querendo se apaixonar ao mesmo tempo que não quer. E mesmo quando as coisas ficam extremamente rápidas, e intensas, ela consegue pegar esse sentimento que ela tá tendo por uma pessoa X e entender por que ela tá sentindo aquilo, por que ela age da forma como ela tá agindo com aquela pessoa por causa desse sentimento e ir transformando esse sentimento, sabe? Ela se apaixona de verdade e ela tenta ver isso de uma forma racional. E eu acho isso incrível porque combina extremamente com a personalidade da personagem e eu achei muito interessante da autora trazer esse aspecto, sabe? Eu não sei se vai ter um romance nos próximos livros, eu acredito até que não, mas mesmo se tiver, eu acho que vai ser feito de uma forma muito boa, porque a autora tem essa preocupação de fazer as coisas parecerem incríveis, parecer, tipo assim, que a Rin realmente é uma pessoa que existe e que todos os dilemas que ela tem, todas as coisas que ela sente são coisas verdadeiras, sabe? Que qualquer pessoa consegue entender ela como um todo, sabe? Então, ela é uma adolescente e ela não vai deixar de fazer coisa de adolescente. E eu achei isso, tipo assim, incrível, sabe? Provavelmente tem muitos outros autores que fazem isso e eu não tenho gostado tanto, mas aqui, pelo todo, sabe? Olhando como um todo, eu achei que ficou assim, muito bom. E aí, justamente por causa dessas guerras que já passaram e dessa nova guerra que tá começando ali nesse cantinho de mundo, o foco desse livro é justamente a política. A nossa personagem principal veio de um lugar bem afastado, então ela não tem contato sobre tudo isso que tá acontecendo. E aí, a gente vai aprendendo sobre a política desse local e sobre as coisas que estão levando essa guerra juntamente com a personagem. Apesar dela ter estudado horrores pra fazer o Enem deles e tá estudando ali na academia no momento, tem coisa que ela só vai entender e vai pegar conversando com os colegas de classe dela, sabe? E aí eu acho muito interessante como a autora fez isso, e eu vou ficar repetindo isso várias vezes, mas é muito bom você ler um livro que as coisas vão sendo construídas aos poucos, e mesmo que seja construído assim, você não vai se sentir desinformado, sabe? É como se fosse construindo, e a cada construção, a cada nova peça desse quebra-cabeça fosse te englobando até que você possa entender o conflito como um todo e falar, ah, ok, agora eu tô visualizando tudo de uma forma mais ampla, sabe? Mas até você chegar nesse ponto, você vai visualizando pequenos pedaços dessa grandíssima pintura. Faz sentido? E não só da parte política, como também da parte cultural isso vai acontecendo. Então, a Rin, vai descobrindo sobre os deuses,
vai descobrindo que bem antigamente tinha um pessoal que conseguia incorporar os deuses e usar as forças desse deus pra fazer coisas. Um povo inteiro foi dizimado por conta disso, e aí só tem uma pessoa que restou, e ela vai descobrindo um pouco mais sobre isso. A própria curiosidade dela faz com que ela procure coisas sobre isso, e é muito interessante como isso tudo é feito, sabe? É uma sensação muito boa você não ter uma enxurrada de informação vindo pra cima de você e nem ter nenhuma informação de forma que você fique perdido. É muito dosado, é tudo milimetricamente calculado aqui, e eu gosto dessa sensação. Eu não sei se é porque às vezes eu tenho um pouco de ser metódica, mas eu sinto que a autora é extremamente metódica. Ela foi construindo as partes desse livro, uma por uma, e foi aperfeiçoando cada parte até que ficasse perfeita pra depois ela juntar e fazer tudo, sabe? É essa a impressão que eu tenho. E eu gosto muito de como as coisas foram feitas, tipo, real. E aí, outra coisa que me fez gostar muito desse livro é como as coisas são descritas, sabe? Tipo, tem muitas cenas muito pesadas, é um livro extremamente duro de se ler. Tiveram algumas partes que eu me senti extremamente nauseada, que eu tive que parar pra dar uma respirada, pra fazer minha mente associar que aquilo não era real, que não tinha acontecido, ao mesmo tempo que ficava no conflito de saber que aquilo realmente acontece, porque a guerra pode ser por diferentes motivos, em diferentes locais, mas ela sempre vai causar alguns mesmos danos, independente de quem tá lutando, qual que é a causa e tudo mais. E aí, eu gosto de como essas coisas foram descritas, sabe? Porque não é forçado, não parece que a autora quer te fazer sentir coisas a partir daquela descrição. Foi feito de uma forma tão natural, tão dentro ali da narrativa, dentro do contexto, que é meio que um desabafo. Por exemplo, dessa cena é um desabafo da personagem, quando a Rin encontra essa pessoa e fala: meu Deus, o que aconteceu com você? E a personagem desaba assim e conta tudo, extremamente desesperada. A gente pega esse desespero dela, essa angústia, essa coisa, só de falar eu fico toda arrepiada, e a gente fica assim, com aquilo nas mãos, olhando e falando: meu Deus, e agora o que eu faço com isso? O que eu faço com essa informação? Como se fosse uma coisa realmente, tipo, real, como se tivesse realmente acontecido, como se aquela personagem estivesse contando aquilo pra gente, não pra personagem principal, pra Rin, como se fosse aqui, na nossa frente. Então, eu gosto de como as coisas foram descritas nesse livro, da forma como é natural, como é simples, sabe? Não tem nada rebuscado aqui, é o simples que é feito muito bem, sabe? Tudo que a autora se propôs a fazer nesse livro, ela fez muito bem. E eu não consigo falar aqui pra vocês críticas, o que eu não gostei desse livro. Até as coisas que eu fiquei insegura quando eu terminei de ler, eu fui refletindo e pensando que realmente era pra ter sido assim, porque não era o foco do livro. Certas coisas foram pra ficar mais suspensas assim, porque as coisas que deveriam acontecer, que deveriam ter realmente foco, foi o que a autora fez. Por exemplo, tem uma coisa com o vilão desse livro que fica aqui, entende? Tá tudo acontecendo aqui embaixo e esse tópico tá aqui em cima. Raramente ele é mencionado. E aí eu entendo que no segundo livro isso vai ser muito mais aprofundado, porque as coisas aqui embaixo já foram resolvidas, assim, entendidas, não resolvidas, porque a coisa ficou assim, ficou muito complicada no final desse livro. Então já foram entendidas. Então agora a gente já pode partir para uma outra parte do livro, sabe? É como se a autora quisesse que a gente acompanhasse o raciocínio dela e não nos forçasse a ir no ritmo dela, sabe? Ela constrói um próprio ritmo pra gente. Então, tipo assim, agora que você entendeu isso aqui, a gente pode conversar sobre esse tópico aqui em cima. E a gente vai conversar sobre isso no livro 2. Então, essa é meio que a minha expectativa. Ainda falando um pouco sobre a guerra, que eu queria fazer um último comentário sobre como a autora descreveu a guerra, eu sinto que eu não... Apesar de saber que teria todos esses embates, que era um livro mais pesado, eu fui realmente avisada com que seria um livro pesado, eu acredito que eu não estava preparada para enfrentar a guerra, a face da guerra que esse livro me mostrou, sabe? A devastação, a dor, o sentimento de que você não pode fazer nada, o sentimento de que você chegou tarde demais, aquela coisa do e o que eu faço agora, o que eu construo com as cinzas do que restou. Muito doido ter lido esse livro e ter encarado isso. E assim, é um livro impossível de parar de ler. Quando eu tinha que parar de ler, eu senti uma dor. Eu ficava assim, meu Deus, eu preciso voltar pra esse livro a qualquer momento. Eu preciso continuar lendo, eu preciso saber o que vai acontecer, como as coisas vão se resolver ou não. E eu tô extremamente ansiosa pra continuar a leitura dos próximos livros. Eu vou ler República do Dragão em março. Se você ainda não viu, tem um vídeo dos 12 livros que eu vou ler em 2024 e aí eu falo todos os livros que eu vou ler em cada mês. Muito ansiosa, espero que vocês tenham gostado da resenha, espero do fundo do meu coração que vocês fechem esse livro e já vão dar uma procurada em A Guerra da Papoula, já dê um jeito de comprar, sabe, de ler,
porque é um livro, assim, que vai morar no meu coração por, assim, sei lá, pra sempre. Pra mim, entrou, assim, top 3 melhores fantasias que eu já li, sabe? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui embaixo se você ficou com vontade de ler, se você já leu, se você não gostou e o que você não gostou, porque, assim, curiosa pra saber o que as pessoas que não gostaram, do que elas não gostaram. É isso, muito obrigada por ter passado esse tempinho comigo. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever, deixar o like, comentar, piriri, parará, tudo aquilo que vocês já sabem. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo pra vocês!